Oi, Leste, meu nome é Tainá Levedova e hoje eu vou te ensinar a fazer uma manutenção em um volume europeu, um fiozinho 5D. Eu já estou aqui higienizando os cílios da minha cliente com o shampoo de limpeza da Cherry Lash. Essa espuma, ela é maravilhosa. Se vocês estão usando ainda aquela misturinha de shampoo Johnson com soro fisiológico, você já está um pouco atrasada, troque este produto por um produto específico para extensão de cílios, tá? Que você vai ver que a sua retenção vai melhorar e muito, viu? Então, eu já tô enxaguando aqui os cílios da minha cliente. Enquanto isso, eu e ela vamos conversando, trocando algumas ideias. Eu vou secando os cílios dela cuidadosamente com papel toalha, eu vou secando bem cuidadosamente. Acelerei o vídeo para não ficar tão longo, mas é com bastante delicadeza que você vai fazer essa higienização. Após isso, você vai pentear muito bem esses cílios para ele ficar bem alinhadinho. Vou secando com o ventiladorzinho e vou penteando. Vou penteando e secando muito bem esses cílios até ele ficar bem sequinho. Meninas, essa fumacinha que vocês vão ver no vídeo é do meu umidificador, tá? É muito importante que o seu ambiente esteja apropriado para a cola que você vai usar, tá? Aí eu vou começar a fazer meu isolamento, eu utilizo os padzinhos em gel. Aqui eu observei que os cílios da minha cliente ainda estavam um pouquinho molhados, então eu coloquei mais um pouquinho do ventilador para ficar bem sequinho pro pad aderir bem. E as fitas também, para ela não ficar soltando, saindo do olho da cliente ou correr o risco do pad entrar na linha d'água. Então, tem que estar bem seco para você colocar o pad em gel, tá bom? Eu utilizo o auxílio da própria pinça para poder fazer esse isolamento, já com luva durante todo o início do procedimento. Coloco esse pad bem próximo ali da linha d'água, porém, não coloco em cima e eu deixo ainda uns 2 milímetros ainda distante da linha d'água para poder colocar a ajuda das fitinhas, para não correr o risco desse pad entrar dentro do olho da minha cliente. Eu prefiro dar a reforçada com a fita, mas eu sempre deixo o pad bem próximo já das raízes dos fiozinhos de baixo, tá bom? E aí eu vou dando uma ajeitadinha com a mão para ver que o pad tenha aderido bem à pele da cliente, para ele não ficar subindo e atrapalhando, principalmente no cantinho interno. Vou pegar aqui as minhas fitinhas do meu lado, no meu carrinho auxiliar. Utilizo também o auxílio da pinça. Peço desculpa aqui, porque a primeira vez que eu estou gravando de cima esse vídeo para vocês, e acabou que a minha cabeça atrapalhou um pouquinho. Mas eu vou colocando 3 fitinhas, sempre uma do lado do canto externo, outra na diagonal também no cantinho interno e uma reta no meio. Para o isolamento ficar bem perfeito. Isso vai influenciar muito no seu resultado, vai influenciar dos fiozinhos de baixo não colarem nos cílios de cima, tá? Então, é importantíssimo você fazer um ótimo isolamento. Dou uma conferida se tem algum fiozinho de baixo atrapalhando ou subindo da fita. Se isso acontecer, eu coloco mais uma fitinha ou bem devagarzinho, com muito cuidado, com a própria pinça, eu empurro esse fiozinho pra dentro, como eu fiz aqui no canto interno, mas é com muito cuidado, meninas. Sempre segura muito bem a sua pinça, principalmente quando você estiver manuseando ela com os olhos da sua cliente abertos, porque as nossas pontas são muito finas, são diamantadas. Então, se essa pinça escorrega da sua mão, você fura o olho da sua cliente. Então, tome muito cuidado, tá? Segure muito bem a sua pinça. Aí eu já começo a fazer o isolamento no olho esquerdo e vou fazendo da mesma forma,
2 fitas na diagonal, uma no canto externo e uma no interno, e uma no centro, para ficar tudo bem escondidinho, bem protegido. Com as fitas no lugar, eu já peço para minha cliente fechar os olhos, porque eu vou dar início nos próximos procedimentos e fazer a acoplagem dos fiozinhos das extensões. Aqui eu vou começar a fazer a remoção mecânica. Para isso, eu vou utilizar sempre 2 pinças de precisão. Nunca vou utilizar a pinça de isolamento e a pinça de precisão. Por quê? Eu preciso segurar o fio natural da cliente com uma mão e com a outra pinça, com a mão direita, que eu sou destra, eu vou puxar a extensão para cima. Então, eu preciso de 2 pinças boas, 2 pinças de precisão, porque eu vou precisar segurar com a mão esquerda bem na raiz do cílio natural da minha cliente e com a pinça direita eu vou puxar somente a extensão, sem arrancar nenhum fio natural da minha cliente. E eu vou fazendo isso por todo o olho dela. Então, é um serviço de formiguinha, eu vou precisar remover em todas as manutenções todos os cílios que cresceram, todos os cílios que ultrapassaram ali acima de 4 milímetros de crescimento da raiz. Eu preciso remover esses cílios. Às vezes, quando o cílio, se a sua cliente reclamar que tá um pouco dolorido, algum cantinho do olho com a extensão, é porque a extensão já está bem na ponta dos cílios natural dela e ele precisa ser removido. Por isso a manutenção é muito importante e é fundamental que ela aconteça entre 20 dias no máximo para fazer a manutenção. Então a gente vai sempre fazer isso, segurar bem na raiz dos cílios natural da nossa cliente e com a outra pinça da mão direita a gente vai puxar essa extensão para cima, tá bom? E é por isso, meninas, que a gente precisa fazer essa manutenção durante este período, porque a gente vai remover ainda bastante cílios dessa cliente. Por mais que ele ainda estava preenchido, ainda estava de uma forma elegante e bonita, para manter a saúde natural dos fios dessa cliente, que os fios já estavam bem crescidos e as extensões bem na ponta, a gente precisa remover todos eles para não causar nenhum dano ao fio natural da cliente e para manter ele bem distribuído, bem bonito, harmônico, né? Com todo o crescimento dos fios. E como vai remover bastante, é possível que fique algum buraquinho, de extensões, né? Não dos cílios natural. Você não pode, na remoção, você não pode de maneira alguma arrancar o fio natural da sua cliente. Mas vai ficar um vazio de extensões depois da sua remoção mecânica. Então, a gente precisa aplicar esses fios novos nesses espaços que vão ficar sem as extensões de cílios. Por isso, a gente precisa fazer essa manutenção a cada 15, 20 dias. Então, se a cliente chega no seu estúdio com mais de 20 dias de extensões, porque ela acreditou que estava muito bonito ainda, que não precisava fazer manutenção, e aí ela chega com pouquíssimas extensões, e quando você vai fazer a remoção mecânica dos que estão crescidos, ela vai estar praticamente sem cílios. Então, já não vai ser mais uma manutenção, vai ser uma aplicação.
Vão ter fiozinhos, às vezes, que eles vão estar muito mais grudados do que outros. Observe que aí eu tive um pouquinho de dificuldade para remover um fiozinho. Eu tive que dar umas apertadas com ele com a pinça diamantada para tirar um pouco do atrito, para deixar ele um pouco mais frouxo para poder fazer essa remoção, segurando bem na raizinha da raiz dos cílios da minha cliente. Então, aqui ela não estava sentindo dor porque estava bem presinho a minha outra pinça. E aí eu consegui, apertando um pouquinho em cima da extensão, com esse atrito, soltar aquela extensão que estava mais grudada do que outras. Tem umas que saem bem facinhas e nem precisa segurar na raiz do fio. Como esse que até pulou, eu só levantei, ele simplesmente saiu com bastante facilidade. Esse também já estava bem na pontinha, tá vendo? E chega, pula. Então, a gente precisa sempre fazer essa remoção mecânica quando for fazer as manutenções, tá bom? A gente vai penteando para estar sempre alinhando, deixando bem alinhado esses fios. E eu costumo fazer dessa forma. Vou fazendo a remoção mecânica do canto externo para o canto interno do olho. Tem essa outra forma de fazer a remoção mecanicamente. Você viu que eu abri os cílios, né? Eu abri, peguei uma ponta de cada extensão e abri ele um para cada lado e consegui remover. E sempre com muito cuidado, viu, meninas? Segura bem o fio natural da sua cliente para ela você não acabar arrancando ele. Com a outra pinça, você puxa a extensão para cima. Vou passar o prime aqui também da Cherry Lash. Ele é maravilhoso, essa preparação aqui é fundamental para receber a acoplagem dos fios, ajudar na acoplagem do seu adesivo, ter mais aderência, ter mais durabilidade, porque ele limpa ainda mais os fios da sua cliente. Após ter feito isso, eu vou secar com o ventiladorzinho, não apareceu na imagem porque ele estava um pouco mais alto. Depois que secou muito bem, porque a gente lash não trabalha com os fios molhados, né? Nós vamos começar a aplicação das extensões nos cílios da nossa cliente. Então, penteia eles bem para ficar bem alinhado. Coloca uma fitinha micropore para cima para poder ajudar na visibilidade da raiz dos fios, para mim colocar bem próximo da pálpebra, mas nunca em cima da pálpebra, tá? Então, a gente sempre coloca as extensões deixando 1 milímetro, no máximo 3 milímetros da raiz dos fios. Mas essa puxadinha ajuda a visualizar muito bem a raiz dos fios. Então, aí eu tô fazendo só a marcação do ponto alto de acordo com a sobrancelha da minha cliente, para poder fazer a acoplagem dos tamanhos nos fios, porque eu trabalho com capping e o mapeamento. Então, em todo o cantinho da minha cliente, eu fiz o efeito gatinho nela, usei numerações pequenas no canto interno, fui do 7 ao 12 para o canto externo. Eu utilizo o auxílio dessa fitinha também microporosa para jogar as extensões pro lado, para poder visualizar bem os fios, facilitar. Dá muita agilidade, tá, meninas? Para fazer os cílios, colocando a fitinha dessa forma. A gente tira o excesso da cola na própria luva mesmo e
joga os fiozinhos do lado, mas você não coloca a pressão em cima dos fios. Você aperta nas pontinhas dela pra ela não grudar tanto nos fios e nas extensões. E assim eu vou separando, isolando, fiozinho por fiozinho e acoplando a minha numeração 12 na primeira camada e na segunda. Na terceira camada de cima dos fios naturais da minha cliente, eu sempre coloco uma numeração menor. Então, se eu tô trabalhando 12 nesse quadrante, na minha primeira camada dos fios naturais da minha cliente, eu vou colocar a numeração 11. E vou utilizando o tamanho 12 apenas na primeira camada de fios da minha cliente e na segunda. Na terceira, eu já coloco uma numeração menor, para ele ficar bem alinhado com a camada de baixo, tá, meninas? Porque senão dá uma diferença e é um toque a mais diferencial para você fazer aí no seu estudo e se destacar das leixes comum. E agora, meninas, é passinho de formiguinha. É isolando sempre um fiozinho, colando, ajeitando a fita e acoplando os fios, sempre reto. Essa minha cliente tem alguns fiozinhos que eles são de lados e alguns um pouco tortinhos. Então, por mais que o fio natural da minha cliente seja um pouco pro lado, eles não sejam todos retos para frente, eu preciso colar a minha extensão reta em cima da raiz daquele fio, para que o meu mapeamento fique o mais alinhado possível, mais harmônico, mais bonito, entregar um trabalho para ela com qualidade. Lembrando que todos os cílios sempre vai ter um ou outro fiozinho que é pro lado, que é deitado, que tá, ele é um pouco mais enroladinho. Então, isso acontece, é muito comum, é muito raro encontrar um olho de uma cliente com os fios retos. Sempre vai ter um que é pro lado, um mais caidinho, um mais enrolado. E eu preciso entregar uns cílios bem alinhados para minha cliente, né? Então, por mais que ele seja pro lado ou meio caidinho, eu preciso acoplar a minha extensão de uma forma de acordo com o capping que eu estou fazendo, independente se o fio dela é jogado mais pro lado ou mais para baixo ou mais enroladinho. Sempre vai colar as suas extensões de acordo com o mapeamento que você está fazendo na sua cliente. Nunca você vai acoplar só porque o fio é pro lado, você vai colar suas extensões pro lado. Você vai seguir o seu mapeamento de acordo com ele. Se ele vai ser no mapeamento gatinho, ou no esquilo, ou num boneca, você precisa alinhar os fios de acordo com o seu mapeamento. Isso é muito importante. E é isso aqui agora, meninas. E seguindo passo a passo, cada pontinho, cada numeração vai acoplando devagarzinho. Eu reajusto, né, a posição da fita. Se ela não estiver grudando bem, eu troco de fitinha e sigo na acoplagem, de acordo com as numerações. O bom de fazer esse mapeamento na pálpebra é que quando a gente puxa com as fitas, a gente não se perde de qual numeração que é. Então, eu acho muito bacana, além de vocês marcarem no pad, marcar na pálpebra. Eu, como já tenho o costume de marcar na pálpebra, eu só marco na pálpebra e não fico marcando no pad. Não me atrapalho com as numerações. E vamos seguindo, acoplando fiozinho por fiozinho, com paciência, com cuidado. Precisa fazer isolamento, não pode colar um fio no outro. Tem que tomar bastante cuidado. E vamos seguindo, acoplando os nossos fios. Eu tô no quadrante número 12, na primeira e segunda camada. Na camada de cima, aqui nos cílios, nós temos 3 camadas, meninas. A primeira, a segunda e a terceira. E na terceira, que é a de cima, a que fica mais visível pra gente, eu coloco uma numeração menor, eu coloco a número 11. Se eu tô no quadrante 12, na camada de número 3, eu vou colocar a numeração 11. E aí eu vou dando uma puxadinha, vendo se eu não colei nenhum fiozinho de baixo, se tá tudo certo, se não tem nenhum fiozinho grudado. Vocês viram que eu reparti com a pinça bem onde tem a minha marcação na pálpebra?
que eu vou fazer agora? Eu colocar uma fitinha puxando toda essa numeração, todo esse quadrante que eu fiz. E vou para um próximo quadrante. E isso já facilita e muito, muito mesmo, na hora que você vai estar acoplando. Fica mais rápido, é mais prático. Se tiver algum fiozinho para remover, remove, reaplica e vai seguindo fazendo a sua manutenção. Dessa forma, vocês vão conseguir fazer um preenchimento 100%. Assim, nenhum fiozinho fica de fora. Se você quer entregar um preenchimento 100% para o seu cliente, é muito importante que você faça divisões em camadas ou indo de quadrante em quadrante, como eu tô fazendo no vídeo. Mas isso é muito relativo. Às vezes, meninas, tem um olho que eu sinto mais dificuldade de fazer a acoplagem com esse isolamento nas laterais e eu preciso fazer em camada. Então, é muito relativo, porque os olhos não são iguais. A gente tem olhos afastados um do outro, nós temos olhos mais juntos, nós temos olhos grandes, olhos pequenos. Então, cada olho é um olho e cada caso é um caso. Vai ter olho que você vai ver que é mais fácil fazer a manutenção, que é mais fácil fazer a aplicação, e vão ter olhos que você vai ter muita dificuldade na hora de fazer a acoplagem. Claro que tem vários fatores que ajudam na acoplagem desse fio, né? Ah, Tayane, o que seria isso? O que ajuda na acoplagem do fio? É você deixar o fio alcalino, fazer uma boa higienização, usar bons produtos, usar o primer, e aí sim você vai ter uma boa acoplagem. Deu um leve estiquezinho aqui no fiozinho que estava acoplado, grudou um fiozinho natural na extensão, eu soltei e vou fazer a minha aplicação. Então, aqui eu já tô no outro quadrante, já tô no quadrante de número 11, nessa numeração, nessa terceira camada aí de cima, que é esse fio, a terceira camada que eu estou isolando. Eu vou colocar a numeração número 10, que eu tô no quadrante 11, na terceira camada eu vou usar a numeração 10. Tá bom? Pra gente fazer aquele nosso top line, pra dar um acabamento bem bonito, bem perfeito. E a gente vai seguindo acoplando, meninas. Vai ajustando a fita. Se a fita estiver te atrapalhando, retire a fita, reposicione.